Olá, pessoal. Olá, pessoal. Então, como a gente tinha conversado, combinado, né, que infelizmente está sendo somente no dia de hoje, né? Essa gravação dessa aula pode ser acontecida somente no dia de hoje, devido à queda de energia, justificativa que eu dei ontem, né? A queda de energia e é, quando voltava, ficava oscilando, né? Ficava em meia voltagem, não era, é, ficava bastante arriscado de eu ligar o meu computador. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Então, não sei se vocês já deram uma olhadinha, né? Nas questões da terceira etapa. Estou entrando aqui na prova de Letícia, Maria, Bruna e Giovana, que é a turma da Revolução Geográfica, né? Que eu dei como nome para cada equipe, né? Um nome para cada equipe. Então, não sei se vocês já deram uma olhadinha, né? Além das tarefas, existem somente 5 questões. 5 questões, se eu não me engano, acho que são 5. 5 questões relativas às questões de múltipla escolha. De múltipla escolha, certo? Então a gente vai responder, né? Cada uma, tentar responder cada uma. Quer dizer, eu vou tentar abrir a mente de vocês de acordo com o conteúdo, para que a gente consiga responder, para que vocês consigam responder de maneira mais facilitada, né? Mais que beneficie vocês com relação a brilhantar com relação ao conteúdo, né? Saber do conteúdo. Vamos lá. Primeira questão. O número 3 é da terceira etapa e o número 10 é referente à questão, certo? Então, bora lá. Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador, ou IDH, que é a sigla, né? É um indicador que mensura o grau de desenvolvimento humano dos países a partir de aspectos como educação, renda e saúde. Trata-se de uma ferramenta utilizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou pela sigla PNUD, né? Para avaliar todas as nações que são membros da ONU, Organização das Nações Unidas, né? O IDH tem uma importância significativa por permitir que os países identifiquem os quesitos que apresentam algum grau de deficiência e possam, assim, estabelecer estratégias e planos para melhorá-los. Então, como está dizendo no texto, o IDH é um índice que mede o quê? A educação, o nível de educação. Quanto maior o IDH, quanto maior o índice de desenvolvimento humano, melhor vai ser a educação, melhor vai ser a renda distribuída por cada trabalhador, por cada pessoa de um determinado lugar, melhores vão ser as condições de saúde oferecidas naquela localidade. Então, a junção de educação, renda, né? Renda quer dizer o quê? Melhores condições melhores condições salariais também, né? Podemos falar assim, remuneração, certo? Que é a mesma coisa. E melhores condições de saúde, a junção desses 3 itens aqui, ó, esses 3 itens aqui, educação, renda e saúde, aí a gente classifica, né? Já classificamos o IDH, certo? O IDH, certo? E não deixando de lembrar que a ONU, que o Brasil faz parte da ONU, certo? O Brasil é membro da ONU. Então, o Brasil faz parte também dessa análise da PNUD, Programa das Nações Unidas, né? Que avalia, né? Os índices de DH, os índices de desenvolvimento humano, que são feitas pela ONU, que tem a função de quê? Trazer a paz, a pacificação para todos os territórios do mundo inteiro, todos os territórios globais, certo? Então, bora lá. Analisa, aí ele deu aqui, né, um gráfico
A. Quando vocês verem um gráfico, não se assustem. O gráfico, ele está dando, eles estão dando informações, eles já estão dando a resposta. É só saber ler. Eu sempre digo isso para vocês, né? É só vocês saberem ler a questão, certo? Ler o gráfico já está dando a informação que vocês necessitam, certo? Então, eles vão dar o que aqui? Ele está dando um gráfico A, evolução do IDH, ente federativo A, é um gráfico A, um gráfico B, um gráfico C, um gráfico D, um gráfico E. São 5 gráficos que a gente vai ter que analisar. Nós iremos ter que analisar, certo? Isso foi o IDH, de acordo com esses 5 países, né? Esses 5 tipos de países, ok? Então, que é referente às 5 regiões, aos 5 continentes do mundo, certo? Aos 5 continentes mais habitados do planeta, ok? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós iremos fazer uma tabela. Uma tabela. Como assim, professor? Vamos fazer uma tabela e saber qual o IDH de cada gráfico, em cada gráfico é mencionado. Bora lá. Tá abrindo. Nós iremos fazer uma tabela para que facilite, né? Para que vocês não fiquem lá olhando toda hora, né? Qual é a tabela? Qual é a numeração referida? Para que fique muito mais fácil. Que fique muito mais fácil. Vamos lá. É... Cinco, pronto. Já é suficiente. Bora lá. Tabela A. Não, tabela não, gráfico A, né? A. Eu só irei colocar A. B, C, D e E. Cada letrinha refere-se a que, gente? A um gráfico. A um gráfico, certo? Então, bora lá. Então, vamos lá. O que é que vem falando no gráfico A? No gráfico A, ele dá essa informação aqui, ó, de IDH. Ó, Índice de Desenvolvimento Humano. Qual é o valor que vem dizendo aqui? É 0,74. Mas esse valor vem de onde, professor? Vamos, vamos aproximar o gráfico, a imagem, bora? Vamos. A linha aqui está dizendo o quê? Está em 0,8. 0,800. Não é isso, gente? A linha. Só que essa linha azul, ela não chega a 0,800. Ela chega próximo. Então, ele está falando que fica mais ou menos em 0,774. É o IDH. É o IDH, certo? Então, o IDH do item do gráfico A, né? Do país referido no gráfico A. Então, ele está dizendo que é 0,774. Vamos lá colocar na nossa tabelinha. 0,774, ok? Gráfico B. Vamos lá para o gráfico B. Vamos lá.
O gráfico B está falando que fica em 0,639. Aqui, ó. Ó a linha dos 600 aqui, ó. Então, ele fica um pouquinho acima, né? Então, ele fica 639. Estão entendendo? Estão compreendendo? Estão me acompanhando? 0,639. É esse valor que vocês irão colocar na tabelinha, certo? 0,639. Gráfico C. Gráfico C. Ele está abaixo de 0,700. Então, está abaixo, né? Então, ele está falando, por isso que ele está falando que é 0,663. 663, né? 0,663, ok? Gráfico D. Gráfico D, né? É o maior de todos, né? Pelo que a gente pode perceber até agora, né? Que é o que? É 0,824. Está acima da linha do 0,800, né, pessoal? Por isso que é 0,824. Vamos lá. 0,824. E o último gráfico nos dá a informação de que seja o quê? O valor 0,740, ou seja, está um pouquinho abaixo de 0,750. Então, é 0,740, ok? Então, vamos lá. 0,740. A gente já sabe, nós já temos essas informações. Não que a gente vai utilizar em todas as alternativas que a gente for lendo, né? A gente não vai nem observar mais os gráficos. A gente vai observar aquela tabelinha que a gente criou lá. Essa tabelinha que a gente vai se basear. Somente ela. Os gráficos a gente nem vai observar mais, certo, gente? Então vamos ler cada alternativa, né? Primeiramente o enunciado, né? O enunciado diz o seguinte: o Brasil aplica essa metodologia para mensurar o IDH de seus entes federativos. O Brasil aplica essa metodologia para mensurar o IDH de seus entes federativos, estados da federação e Distrito Federal. A partir da leitura do texto e dos gráficos, né, a seguir, no caso, que já passou, né? Às vezes, as questões da Olimpíada, né, de geografia, às vezes eles apresentam um erro, né? Erros na construção dos textos, né? Dos enunciados, alguma coisa assim, né? Deixa eu só aumentar aqui o tamanho, a fonte, né? Vamos lá. Responda a alternativa correta. Bora lá, né? Os entes que tiver com alguma dificuldade de... Só vou diminuir, né? Porque fica melhor para mim. Mas quem tiver com alguma dificuldade de tamanho de letra, vocês aproximem aí, certo? Bora lá. Os entes federativos A e D apresentam os melhores indicadores de IDH, né? Os melhores indicadores de IDH de suas respectivas regiões. Enquanto os entes federativos B e C estão com os indicadores de IDH muito baixos, né? Em penúltimo lugar, em suas respectivas regiões. Vamos lá. Ele está falando o quê? Que A e D representam os melhores indicadores de IDH. É isso, gente. A gente vai o quê? Observar lá a tabela, né? A e D tem os melhores? Sim ou não? A é esse. E D é esse. Tem os melhores, pessoal? Sim ou não? Aí vocês vão ver aí, né? E a outra informação que deu na alternativa letra A, né? Que ele disse o quê? Que B e C apresentam os indicadores muito baixos.
É isso, pessoal? B é esse e C é esse. Eles apresentam indicadores muito baixos referente aos outros. Aí vocês vejam aí, certo? Letra B. Alternativa letra B. Os entes federativos A e E apresentam os melhores indicadores de IDH. A e E apresentam os melhores, pessoal. Apresentam os melhores, pessoal. Esse é A, esse é E. Não tem melhor não do que esse A e E, pessoal? Analisem aí, né? E a outra informação da letra B é o quê? Enquanto os entes federativos C e D estão com indicadores muito baixos. C e D. C e D tem indicadores muito baixos. Pessoal, olha aqui, olha o valor de D. Veja aí, né? Letra C. Os entes federativos A e C apresentam os melhores indicadores. A e C apresentam os melhores. Aqui, ó. A é esse e C é esse. Apresentam os melhores, pessoal. Os melhores. Vejam os valores que estão em cada um. Ó, aqui, ó. 600, comparando-se com 800, comparando-se com 774, né? Comparem, né? Eu estou apenas servindo como uma escada para vocês, né? Para que vocês se motivem, certo? E os entes federativos A e C apresentam os melhores indicadores, né? De IDH de suas respectivas, enquanto os entes federativos. Ele repetiu aqui, né, gente? Ele repetiu aqui A e C, A e C. Ou A e C tem os melhores, ou A e C tem os mais baixos. Né? Na verdade, aí vocês vejam aí, se é. Ele já deu uma alternativa totalmente confusa, né? Letra D. Os entes federativos A e D apresentam os melhores índices de IDH. A e D. Né? Enquanto os entes federativos C e E estão com os indicadores muito baixos. C e E. C e E estão com índices muito baixos, pessoal. O E está com um índice muito baixo. Vejam aí, né? E a letra E. Os entes federativos D e E apresentam os melhores indicadores de IDH D e E. D e E. Bora lá para o restante da questão, né? Até aí tá mais ou menos, né? Mas vamos ver o restante. Enquanto os entes federativos A e B estão com os indicadores muito baixos, A e B. A e B estão com indicadores muito baixos, pessoal. A é esse, B é esse. Se um dos dois tiver, se eu estiver me referindo a A e B, e somente A tiver certo e B tiver errada, então a informação já está errada. Certo, gente? Então vocês têm que analisar por completo, em todo o conjunto, se toda a informação estiver correta. Se toda a informação estiver correta, tudo está correto. Se apenas uma coisinha estiver errada, aí vocês concluem que todo o conjunto da alternativa está errado. Certo? Aí vocês vejam aí qual é a alternativa correta. Releiam, né? Escutem novamente a minha explicação, né? Alternativa por alternativa e vejam se tiver alguma dúvida, ok? Número 2. Bora lá.
situada entre os territórios orientais do Mar Cáspio e as montanhas de Altai, e podendo ser estudada com percurso, deixa eu só colocar para cá, e podendo ser estudada como percurso que liga o interior do continente asiático às fronteiras ocidentais chinesas, de oeste a leste, e o território atual da Rússia ao Afeganistão, de norte a sul, respectivamente. Da Ásia Central. A Ásia Central corresponde às ex-repúblicas soviéticas do Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. São países que têm um nome diferente para vocês, mas realmente eles pertencem à localidade próxima ao Oriente Médio, né? Pertencente ao Oriente Médio, ao continente asiático, certo? Então, eles pertencem a territórios que foram pertencentes à ex-União Soviética, certo? Então, bora lá. A seguir, eles sempre dão a fonte aqui, né? Sempre é necessário que eles informem a fonte, certo? De onde eles tiraram esse texto, porque esse texto ele não foi criado por quem elaborou as questões da Olimpíada de Geografia. Não, de jeito nenhum. Eles tiraram de algum site, de algum contexto, de algum livro, por exemplo, certo? Ele dá até o nome aqui, né? De onde ele tirou. Bora lá. A seguir, segue a tabela com a balança comercial dos países da Ásia Central que tiveram sob o regime soviético russo entre 2017 e 2020, certo? Eles não tiveram sob o regime soviético nesse período. Eles tiveram sob o regime soviético em tempos passados, mas eles estão se referindo a países que estiveram sob o regime soviético russo, certo? Então a gente vai o quê? A gente vai analisar. Quando eu falo em balança comercial, aí vocês têm que sempre se referir, tem que sempre ter em mente a seguinte questão. Balança comercial se refere a quê? Isso aqui vai simbolizar uma balança com dois pratos de um lado, um prato de um lado e um prato do outro, né? Então, veja só, vocês sempre prestem atenção nessa explicação, que eu acho que o pessoal do segundo ano já tiveram essa explicação comigo, já esse ano, né? Não nos aprofundamos, mas eu dei uma base para eles, né? Então vamos lá. Se não lembram, vão lembrar agora, certo? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Então, veja só. De um lado. Deixa eu só colocar aqui. De um lado, existe o quê? Tudo que você vende. E do outro lado, tudo que você compra. Tudo que você vende se refere a quê?
As exportações ou as importações? As exportações. Porque está vendendo, está sendo mandado para fora. E tudo que você compra está sendo vendido, está sendo exportado ou importado? É importado, né? Importado. Você está comprando. E quando você. Deixa eu colocar aqui a palavra completa, né? Então, quando você. Quando você exporta, você gasta dinheiro ou você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro. Quando você importa, você perde dinheiro ou você ganha dinheiro? Perder entre aspas, né? Você manda dinheiro para fora, que eu digo, certo, gente? O dinheiro sai e não entra, certo? O dinheiro, por exemplo, o dinheiro, não deixa assim mesmo, né? Dá para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer, né? O dinheiro, quando você exporta, você ganha dinheiro. Quando você, quando você importa, que é do outro lado, quando você está comprando, você dá o dinheiro para o outro, você perde o dinheiro, certo? Então, vamos lá. Botar de outra cor, né? Vamos lá. Então, quanto maior exportação, quando esse daqui for maior e esse for menor, a gente vai dizer que é o quê? Exportação maior que a importação. Que é a mesma coisa que eu dizer que a balança comercial vai estar o quê? No superávit. Deixa eu colocar de outras cores. De outro tipo de letra. Superávit. Superávit é o quê? É a balança comercial positiva. Positiva, certo? Porque você está. A sua. O seu armazenamento financeiro vai estar positivo, vai estar com dinheiro, porque você ganhou, você exportou. Então você ganhou dinheiro. Por outro lado, se for ao contrário, importação maior que a exportação. Aí, no caso, vai, ao invés de ser, superávit, vai ser o quê? Déficit. Déficit. Ou seja, a balança comercial vai ficar negativa. Vai ficar negativa, porque ao invés de você ganhar dinheiro, você deixou sair o dinheiro, certo? Então a balança comercial ficou negativa, certo? Então vamos lá. No caso, é quando se as exportações são maiores do que a importação. No caso, quando a importação é maior do que a exportação, quando a importação for maior do que a exportação, aí, no caso, os símbolos vão ser diferentes. Esse aqui vai ser mais e esse aqui vai ser menos, certo? Certo, gente?
Então, quando as importações for maior do que a exportação, vai ter o déficit. Quando for ao contrário, vai ser o superávit, certo? Então vamos lá. De acordo com a questão, de acordo com as questões, cada tabelinha, a tabela nos passa informação de alguns países, né? Então a gente vai fazer o quê? Iremos diminuir, né? 48 menos 39. 48. Quem é maior aqui, pessoal? Quem é maior aqui? Nós nem iremos fazer a diminuição, a subtração. Nós nem iremos fazer isso. Eu quero apenas que vocês vejam quem é maior aqui. Quem é maior? Importação ou exportação? A exportação. Então aqui vai ser o superávit, né? Quirguistão. Quem é maior aqui? A importação ou a exportação, né? Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser o quê? Vai ser o déficit, não é isso? O Tajiquistão é a importação ou a exportação? Vamos fazer uma tabelinha também, pessoal? Vamos. Nem sei se vai ser necessário, né? Que vai ser utilizado. Nem lembro quando eu tentei responder as questões, eu nem sei, dando uma lida nas questões, nem sei se é necessário, né? Mas vamos ver. Cazaquistão. No Cazaquistão, são exportações maior que as importações. É isso, pessoal? Eu acho que é, né? Pronto, é isso mesmo. Já no Quirguistão, é o contrário, né? É a importação maior que a exportação. Pronto. Tajiquistão. Importação maior que a exportação. É semelhante a esse. Só copiar, colar. Deixa eu colocar aqui. O outro é Turcomenistão. São nomes estranhos, né, pessoal? Professor de geografia meu lá de muitos anos, ele sempre dizia: são todos os países que é Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, Turcomenistão, ou seja, todos os países que estão no Oriente Médio, né? É países diferentes, com nome bem estranho mesmo, certo? Então, deixa eu ver, isso daqui é as exportações maior que a importação. Então, é esse daqui. Deixa eu ver, o último é o Uzbequistão. O Uzbequistão é importação maior do que importação maior. Deixa eu ver. Importação? É isso mesmo. Pronto. Essa tabelinha a gente vai
se basear por ela. Né? Vamos ver se vai ser necessário, né? Vamos lá. A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre a dinâmica sobre a dinâmica econômica dos países da Ásia Central, analise as afirmativas e posteriormente, só passar para cá, não passa mais não. Analise as afirmativas e posteriormente assinale a alternativa correta, né? O saldo da balança comercial do Cazaquistão está relacionado à sua exportação de urânio. É o maior produtor do mundo, além de exportar o seu excedente da produção de petróleo. O país precisa importar apenas trigo e carne bovina, já que seu setor agropecuário é autossuficiente. Aí, no caso, ele está falando que o motivo pelo. Eu não vou dizer se é certo ou se é errado, eu apenas vou dizer, vou interpretar, vou fazer a interpretação da questão. Aí vocês vão pesquisar na internet, buscar informação da economia do Cazaquistão. O Cazaquistão, qual é o sistema econômico? A economia do Cazaquistão se baseia em cima de quê? Em cima de quê? Que tipo de economia? Que tipo de atividade econômica? Né? O petróleo mesmo. Ele está falando a verdade, a informação? A informação está verdadeira com relação à produção do petróleo? Aí vocês vão buscar, né? E verificar se isso realmente é o correto, né? Ele falou que aqui, no item 1, que o saldo positivo da balança comercial, né? É saldo positivo, pessoal? É saldo positivo mesmo? A tabela está falando o quê? É exportação maior do que a importação, né, gente? É o correto? É só vocês observarem essa informação aqui, ó. Exportação maior do que a importação dá o superávit, que é positiva, né? Importação maior do que a exportação dá um déficit, que é negativo. É só vocês observarem isso. Vendeu, comprou, né? Quanto mais vocês... Deixa eu apagar isso aqui para não confundir, né? Quanto mais você vendeu, você está exportando, você está ganhando dinheiro. Quanto mais você comprou produto, você está importando, você está mandando seu dinheiro para fora, você está perdendo seu dinheiro, certo? Então vamos lá. É só vocês analisarem. Se a informação ele está falando que o saldo positivo da balança comercial do Cazaquistão, até aí tá certo, né, gente? Então realmente está correto. Aí vocês vão pesquisar para saber se a balança comercial, por ser positiva, está sendo baseado realmente na exportação do urânio. Aí vocês vão ver se o urânio é realmente um composto, é um produto químico do território do Cazaquistão, né? Repetindo, vocês vão pesquisar para saber se o urânio realmente é um produto de exportação do Cazaquistão, certo? E ver também se ele é o quê? O maior produtor do mundo de urânio. Tem que ver se ele é o maior do mundo, certo? Pesquisem isso. Além de exportar o seu excedente, o que é o excedente? Ou seja, eles exploram o petróleo e o que sobrar, eles consomem o petróleo que eles exploraram. E tudo que eles explorou vai sobrar. O que sobrou é o que nós chamamos de excedente. Excedente é a sobra. É como se se eu fosse um agricultor e eu plantasse feijão no quintal da minha casa
e ele fosse com o propósito de eu vender esse feijão. Aí eu. Só que antes de eu vender, eu só venderia o quê? O excedente. Eu consumiria o feijão entre a minha família e o que sobrasse, eu venderia. A sobra. Então, excedente é a mesma coisa que sobra, certo? Então, ele está falando isso, que eles consomem o petróleo e o que sobrar eles vendem para outros países. O país, aí você tem que verificar se essa informação ela é verdadeira, certo? O país precisa importar apenas trigo e carne bovina, certo? Trigo e carne bovina. Já que seu setor agropecuário, ele é autossuficiente. O que quer dizer autossuficiente? O que quer dizer autossuficiente? Ele, quando eu digo que você é autossuficiente, você não depende de alguma coisa para sobreviver. Você não depende de outro elemento para sobreviver. Você é autossuficiente. Você é capaz de se autossustentar. De autossustentar, certo? Então, não depende de outra coisa ou de alguém para sobreviver, para existir, certo? Item 2. Aí vocês têm que ver se isso realmente é verdadeiro, certo? Item 2, né? Por conta das condições físico-naturais, a gente está falando já do Turcomenistão. Por conta das condições físico-naturais, o Turcomenistão apresenta uma agricultura extensiva, além de ser um exportador de gás natural, petróleo bruto, petroquímicos, têxteis, fibra de algodão, e o país precisa importar máquinas e equipamentos e produtos químicos. Ele bota muito é muito, às vezes é um pouquinho mal reformulado as questões, certo? O texto, né? A leitura do texto, né? É muito i. Às vezes a palavra tá um pouquinho. Por exemplo, esse país aqui, na verdade, o país é Tadjiquistão. Era para ter a letra D aqui, ó, entre o A e o J. Entre o A e o J era para ter a letra D de dado. Era para ter a letra D muda. Tadjiquistão. Então, às vezes eles têm esses erros, né? Mas voltando ao item 2, né? Ele está falando que tem uma agricultura extensiva. Então, de acordo com a agricultura extensiva, ele é exportador de gás natural. Aí vocês vão ver se ele realmente é um exportador de gás natural, petróleo bruto. Petróleo bruto quer dizer aquele petróleo sem haver a modificação, a transformação. Do jeito que ele chegou da terra, do jeito que ele foi explorado, ele foi exportado, ele foi vendido para outros países. Do jeito que ele foi retirado do solo, ele foi vendido, certo? É assim que ele está falando. Aí vocês vão ver se ele é exportador de gás natural, de petróleo bruto, petroquímicos, certo? Então, têxteis, fibra de algodão, e o país precisa importar máquinas e equipamentos e produtos químicos. Aí vocês vão ver todas essas informações para ver se realmente essas informações elas são verdadeiras, certo? E essa outra aqui, se somente essa, e o país precisa importar máquinas, equipamentos e produtos químicos. Se vocês verem que
que somente uma informação é errada, aí vocês nem buscam as outras. Vocês nem busquem as outras, porque as outras com certeza não vão adiantar mais, porque sendo uma errada, as outras já não vão adiantar, certo? Vão deixar errada vai deixar errado toda a informação já, certo? Terceira alternativa, terceiro item, né? O que explica o déficit comercial? É déficit mesmo, pessoal? Da balança comercial do Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão. Vamos ver se os três têm balança comercial negativa, né? Então, os três vão ter déficit. Quirguistão, certo. Tadjiquistão, certo. E Uzbequistão, certo. Certo. Os três estão com déficit realmente, certo? Então vamos ver o restante da questão, das informações, né? Vamos lá. O que explica o déficit da balança comercial do Quirguistão? É a sua base econômica ser pautada na exportação de algodão, né? E na importação de petróleo e gás natural, máquinas e equipamentos, produtos químicos e alimentos. Então vamos lá. Ele falou que o quê? Os três são pautados em exportação de algodão, somente de algodão. Mas na importação de tudo isso aqui, ó, de tudo isso daqui, certo? Então, tem que ver se a informação ela é verdadeira com relação a o motivo o produto exportado nesses três países é o algodão. Se é o algodão, sim ou não. E eles importam petróleo, gás natural, máquinas e equipamentos. Produtos químicos, né? Também, certo? Então, tudo isso, e alimentos, né? Então, vocês têm que ver se tudo isso é verdadeiro, certo? Então, de acordo com as informações, vocês vão dizer se apenas a afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa 2 é verdadeira. A afirmativa 3 é verdadeira. A afirmativa 1 e 3 são verdadeiras. E as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Certo? Aí vocês marquem aí. Essa número 3 aqui, ela envolve um pouquinho de química, certo? Um pouquinho de química. E eu não manjo muito de química, não, certo? Então a gente vai pular ela, certo? Peço desculpas para vocês. Às vezes, os professores não sabem de tudo. E química é a parte da geografia que eu não manjo, certo? Então a gente vai pular, certo? Questão número 4. Nos ambientes tropicais, a interação entre os diferentes fatores de formação dos solos formam diferentes tipos de solos, principalmente em áreas costeiras. A figura a seguir apresenta uma diversidade de solos em um trecho de um município situado no litoral sul da Bahia. Imagem do Google Earth do município de Ilhéus, na Bahia, onde se insere o planalto costeiro com as subunidades tabuleiro costeiro e mares de morros. Destaque para os perfis das principais classes de solos associadas às mesmas, né? Quem
é do primeiro ano viu que realmente a gente já estudou, né? É um pouquinho de solos, né? E quer dizer, agora há pouco nós estávamos vendo já solos, não foi o pessoal do primeiro ano. E quem assistiu às aulas da Olimpíada, também eu dei um assunto de solo também. Ou foi em um ou dois sábados. A gente viu a explicação de solos, certo? Nós vimos, certo? Então a gente vai. Existem, como território brasileiro, existem tipos de solo chamado cambissolo, latossolo, tem o argissolo, o latossolo textura média, latossolo textura argilosa, né? Tem o neossolo e tem o Brasil, ele apresenta uma diversidade de um território muito amplo, né? Então, devido a essa amplitude na expansão territorial do nosso Brasil, o Brasil também apresenta uma diversidade de tipos de solo, mas o tipo de solo predominante no território brasileiro é o latossolo, certo? É o latossolo, ok? É esse latossolo aqui, ó. Tanto é que ele está em dois lugares, né? Dentre todos os tipos de solo, ele é o que mais aparece. Ele aparece duas vezes, né? Ele aparece duas vezes. Realmente, ele é o que mais predomina, ele é o que predomina no território brasileiro, certo? Então, a partir do exposto e de seus conhecimentos sobre a formação dos solos e a sua diferenciação em diferentes classes, assinale a alternativa a seguir, certo? Os latossolos são os solos mais representativos do território brasileiro, encontrados tanto em áreas do interior como do continente, certo? Como do continente, tanto do interior do continente, perdão, como próximos à zona costeira, ou seja, à área litorânea. E sempre estão associados a climas úmidos e rochas sedimentares. Né? Como o ilustrado na figura. Certo? Então a gente poderia analisar. Não sei se eu guardei um mapa aqui para mostrar para você. Deixa eu ver se está aqui. Isso é um mapa da distribuição dos solos no território brasileiro. Deixa eu ver aqui. Piriri, piriri. Bora, meu filho, abra. Pronto. Aí, ó. Vai abrir o mapa que vai mostrar a distribuição dos tipos de solo no território brasileiro por completo, certo? Então, nós estamos vendo aqui a cor roseada aqui, a cor roseada é a cor que representa o tipo de solo que eu falei para vocês, né? Que é o latossolo, que representa o latossolo juntamente com o pó de sol, né? E a terra roxa. Mas, na verdade, o latossolo é o que está também incluso nesse grupo, certo? Então, ele está presente nessa parte roseada aqui, nessa parte roseada, ok? Então, ele está presente em grande parte do território brasileiro, certo? Então, ele está falando o quê? Vamos ler as afirmações. Eu vou mandar esse mapa para vocês lá no grupo, viu? Não se preocupem, não. Os latossolos são os solos mais representativos do território brasileiro, encontrados tanto em áreas do interior, como do interior do continente, como próximos à zona costeira.
e sempre estão associados a climas úmidos e rochas sedimentares. E rochas sedimentares, certo? Então, de acordo com o mapa, ele está presente em áreas de clima úmido, realmente, né, gente? Em áreas de clima úmido, porque ele está aqui, né, na área litorânea, tanto do interior como da área litorânea, né? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Agora, a informação que poderíamos estar um pouquinho, né? Que sempre estão associados. Aí, é o que tem que analisar é isso, ó. E sempre estão associados a clima úmidos. A clima úmidos. Olha aqui, ó. Qual é o clima? Qual é a parte do clima? Qual é a parte do território brasileiro que apresenta um clima seco? Não é o nosso semiárido nordestino, não é isso, gente? E ele está localizado onde? Né? Não é nessa questão aqui, no polígono, né? Chamado polígono das secas, no semiárido nordestino, no coração da Caatinga, do bioma da Caatinga, do sertão nordestino, não é isso? Então, aqui ele não está presente. Aqui é seca. É a região mais seca do Brasil. E realmente ele não está presente aqui. Então a informação, acredito que esteja correta, né, pessoal? E vocês analisem aí, certo? Vamos ver as alternativas letra B. A alternativa letra B. Vamos lá. Os solos apresentam uma diferenciação em relação à sua evolução. Né? Os cambissolos são solos com horizonte B, pouco desenvolvido. Né? Os cambissolos são solos com horizonte B pouco desenvolvido. Vamos lá, a informação. Vamos ver se os cambissolos são solos com horizonte B com pouco desenvolvimento. Né? Bora lá. Vamos ver se essa informação é correta. Eu acho que eu peguei aqui para vocês. Eu fui respondendo e fui deixando fácil para vocês depois analisarem, né? De acordo com a informação que tem aí, né? O cambissolo, né? Acho que é o cambissolo. Já... Cadê? É o cambissolo. Pronto. O cambissolo, ele está falando o quê? Ele está nos passando a informação de que pequeno desenvolvimento com horizonte B incipiente. Correto, né, gente? Então, correta essa informação, né? Veja só. Os cambissolos são solos com horizonte B pouco desenvolvidos, ou seja, incipiente. Beleza. Até aí tudo bem. Enquanto os argissolos são solos mais profundos. São solos mais profundos. Então, vamos ver se essa informação é verdadeira? O argissolo. Olha aí o argissolo. O argissolo, ele é mais desenvolvido? Sim ou não, pessoal? Aí vocês vão ver, né? Vocês vão ver se, de acordo com a informação, né? Os cambissolos, eles têm realmente, eles têm realmente um horizonte B incipiente, né? Incipiente. E o argissolo são solos mais profundos, de acordo com a informação aqui. Aí vocês vão analisar, né? Ah, professor, mas e a alternativa letra A? Ela não era correta? É. Mas se vocês verem, vocês vão analisar a que seja mais correta. Ah, mas essa alternativa letra B, eu não sei se
essas rochas sedimentares, se os latossolos estão onde tiver rocha sedimentar. Aí você já fica na dúvida. Será que não é? Será que é? Né? Tem que analisar, aí são vocês que vão levar, que vão buscar a resposta, certo? Vocês vão pesquisar na internet, certo? Então, mas essa letra B, eu já estou dando a resposta para vocês, né? Eu estou dizendo que os cambissolos têm solo incipiente, horizonte B incipiente, e o argissolos são mais profundos, certo? Então, tudo isso é mais consolidado, mais confirmado, certo? Alternativa letra B. Os neossolos quartzarênicos, né? Palavra diferente, né? São formados em áreas de rochas metamórficas. Os quartzitos, como eles são chamados, né? Rocha bastante abundante nos tabuleiros costeiros, formações do relevo típicas do litoral, onde se desenvolvem de frente ao mar as falésias, como no exemplo da figura. Então, de acordo com a figura, a gente vê o tabuleiro aqui. A gente vê o tabuleiro aqui, né? Nessa localidade. Então, ele está falando que o tabuleiro se encontra de frente para o mar. De frente para o mar. Ele está próximo, mas não é de frente para o mar, né? Se vocês já foram e você já deve ter ido, quem foi, né? Deve ter se lembrado, deve ter em mente que viram uns tipos de relevo chamados de falésias, que ficam no litoral, logo na praia mesmo do Rio Grande do Norte, na praia do Rio Grande do Norte. Isso é típico lá do litoral do Rio Grande do Norte, litoral potiguar, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para você. As falésias do Rio Grande do Norte são basicamente nesse sentido, né? São paredões que ficam logo de frente para o mar mesmo. São tabuleiros que eles são o desgaste, né? As falésias são tipos de relevo que são formados a partir do desgaste da forma de relevo do tabuleiro. O que é o tabuleiro? É tipo uma mesa, certo? Então, a mesa né? Deixa eu pegar aqui. Tipo uma mesa mesmo, certo? Então, aí eles foi se desgastando, até formar aqueles paredões bem abruptos, bem inclinados mesmo, certo? Então, é o que nós conhecemos por falésias, e encontram-se basicamente de frente para o mar mesmo, certo? Mas o que a gente vê na figura não é isso. O que a gente vê na figura não é totalmente o contrário, mas é próximo, né? Não fica distante do mar, mas não é de frente para o mar. Para ser uma falésia, tinha que ser aqui, na área litorânea, na área de praia mesmo, certo? Então, aqui existe o tabuleiro. A partir do desgaste do tabuleiro, formaram-se as falésias,
Formaram-se as falésias, como a gente vê na figura, mas não é como a gente vê na figura. Certo? Como exemplo da figura, não é? A figura não mostra nenhuma falésia, mostra os tabuleiros, mas não as falésias. Certo? Letra D. Na figura, esse se aqui poderia ter sido evitado. Na figura, observa-se, e uma vírgula também, né? Na figura, observa-se que as praias são formadas por solos arenosos e, por conta da ausência de matéria orgânica e da presença de salinidade, não apresentam fertilidade. Por isso, esses solos não são colonizados por vegetação e nem mesmo por fauna continental. Certo? Então, veja só. Ele está falando o quê? Que na figura, observa-se, né, que as praias são formadas por solos arenosos, né? Essas praias aqui, as praias. Quando você for na praia, não diga que vai tomar banho na praia, né? Algumas pessoas têm esse costume de dizer: eu vou tomar banho de praia. Não, você não vai tomar banho de praia, você vai tomar banho de mar. A praia é a areia. A praia é a areia, certo? Você vai tomar banho de areia? Não, você vai tomar banho de mar. Não é isso? Então, mas isso é costume de qualquer pessoa, independente de quem for, né? Pode ser até um erro meu se eu dissesse, né? Eu não vou dizer isso porque eu não sou de tomar banho em mar, né? Mas eu não gosto de piscina, não gosto de mar, certo? Mas se viesse de mim, não tinha problema nenhum. Eu também erro, sem nenhum problema, certo? Então vamos lá. E está falando o quê? Que nas áreas de praia não são possíveis a formação de... Aqui existe um terreno arenoso, né? Alguns prédios, eu vou só mostrar uma curiosidade para vocês. Alguns prédios, eles são construídos próximos a áreas de mar, né? E alguns prédios, em algumas oportunidades, ocorreram algumas tragédias, né? E graças a Deus foram poucas, mas significativas, né? Os engenheiros, as empresas responsáveis pelo empreendimento de construir aquele prédio, utilizavam-se daquela areia da praia para construir esses prédios. E nós sabemos que a areia de praia não são resistentes para construir prédios de muitos andares, né? Solo arenoso, eles não são firmes, eles não são solidificados, certo? O cimento não pega direito, tem que ter uma consistência, certo? E prédios de 10, 15 andares é muito perigoso, gente. É muito perigoso mesmo. Então, prédios acabaram caindo, tragédias, famílias foram perdidas. Se eu não me engano, parece-me que foi no Rio de Janeiro que aconteceu há uns anos atrás, certo? Então, isso foi uma tragédia que comoveu todo o Brasil. Então, por um sentimento de querer economizar, a empresa, né? A empresa responsável pelo empreendimento acabou sendo responsável por essa tragédia. Realmente ela foi a causadora pela irresponsabilidade, certo? Então, solos arenosos, eles não são eles são ausentes de matéria orgânica, mas a gente pode perceber que o que ele falou no texto? Ele falou no texto que não existe a vegetação. Não são colonizados por vegetação.
né? E nem mesmo por fauna continental. Nem mesmo por fauna continental. Totalmente o contrário, né, gente? Eles não são colonizados por vegetação. Quem teve a oportunidade de ir a alguma praia deve ter visto uma porção de mata, né? De mata, né? Bem rasteirinha, né? Em alguns locais, logo no início da praia, né? Não próximo ao mar, não próximo das águas do mar, né? Mas no início da praia, né? Na parte do calçadão, na parte do calçadão, certo? Então, da parte encimentada do calçadão ali, certo? Então, aí vocês vejam aí, certo? E está dizendo que não apresenta fertilidade. Não apresenta fertilidade. Se não apresentasse fertilidade, não nasceria essa vegetação. Não é isso, gente? E a alternativa letra E. A diversidade de solos representada na figura tem relação com a diversidade dos fatores litológicos, né? Presença de rochas ígneas e sedimentares e climas diferentes, influenciados pela maritimidade e pela continentalidade. Elementos do clima que alteram temperatura e umidade, certo? Veja só, maritimidade e continentalidade é o processo pelo qual vou desenhar aqui para vocês, só um minuto. Teve não sei se eu disse para vocês, acho que foi na Olimpíada, foi, pronto. Tem o mar, aí tem a praia, né? Aqui tá as águas do mar, né? Vou pegar aqui o poção e então aqui tem um recorte, né? Um recorte da praia. Um recorte. Aqui é a praia. Veja só. Então, o calor vem durante o dia inteiro, o calor vem durante o dia inteiro nesse sentido, certo? Então, nesse sentido, do mar para o continente, certo? Esse é o processo que nós chamamos de maritimidade, certo? Então, do mar para o continente, certo? Então, aí, durante o dia inteiro, a areia da praia é aquecida pelos raios solares, né? E também pela temperatura vinda das águas do mar. Então, lá pelas 5 horas da tarde, 6 horas, até ao anoitecer, só para vocês terem noção, ao anoitecer, 6 horas da noite, mais ou menos, né? A areia da praia ainda está um pouco aquecida, ainda está aquecida, por causa da temperatura que recebeu, que foi absorvida durante todo o dia, certo? Então, aquele calor vindo durante o dia está na praia, fixado na praia, na areia da praia, certo? Durante a noite, existe o processo de retorno da temperatura. Eu estou me referindo à temperatura, viu, gente? Temperatura. Durante a noite, existe o processo de retorno. A temperatura da areia da praia
retorna para as águas do mar. Tanto é que durante as 5 horas da manhã do dia seguinte, quem for na praia a esse horário, mais ou menos 5 horas da manhã, pode até ir mais cedo, né, um pouquinho mais cedo, e vocês vão observar terem a mesma observação, né? Vocês podem perceber que, ao botar o pé na areia da praia, a areia da praia vai estar fria, fria, fria. Por quê? A temperatura que tinha sido absorvida no dia anterior já retornou para as águas do mar por completo. Por completo. Certo? Então, a temperatura vai e volta, vai e volta. Maritimidade e continentalidade. Maritimidade e continentalidade. Certo? Então, é basicamente isso. Certo, gente? Maritimidade e continentalidade. Ok? Então, eu estou me referindo a temperatura. Temperatura. Mas, na questão, veio se referindo também a quem? A umidade. Umidade tem a ver, pessoal, com maritimidade e continentalidade? Aí vocês vejam aí, certo? E a última questão, né? A última, porque aquela não vou me atrever. Eu não entendo de química, né? Eu sou sincero, sou humilde para dizer que eu não entendo de química daquele conteúdo ali, certo? A geografia, por completo, envolve muitos conhecimentos, inclusive química. E a química eu não manjo, certo? Então, vamos lá. Para a última questão. As formas de relevo ocorrem em escala regional, e organizam os fatos geomorfológicos. Quando eu falo em geomorfológico, eu falo em morfologia da superfície, né? Geo quer dizer terra. Então, morfologia quer dizer transformação. Transformação da terra, da superfície terrestre, certo? Segundo o arcabouço, né? Ou seja, o armazenamento, a estrutura geológica marcado pela natureza das rochas e pela placa tectônica que atua sobre elas. Esses fatores, sob efeitos climáticos variáveis ao longo do tempo geológico, geraram amplos conjuntos de relevos com características próprias, cujas feições, ou seja, a fisionomia, né? A visualização, feições quer dizer a sua fisionomia, certo? A sua fisionomia, embora diversas, guardam entre si as relações comuns com a estrutura geológica a partir da qual se formaram. Cada um tem um tipo de formação, tem uma origem. As figuras a seguir representam formas de relevo condicionadas às condições geológicas. Faltou a craseada aqui. Às condições geológicas, certo? Eu coloquei aqui para vocês, né? Esse tipo, que fica muito mais fácil. Depois passa para outra. Existe essa figura 1, figura 2, é a de baixo, né? Figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Certo? Então, a gente vai analisar todas essas imagens, certo? Então, é basicamente isso, certo? A figura 1, bora lá. De acordo com cada informação, a gente vai ver se ela é ou não é, certo? Figura 1. Está falando que é um relevo questiforme. O que é um relevo questiforme? É relevo de cuestas. Cuestas basicamente tipo esse mesmo que nós estamos vendo na figura 1. Na figura 1, em que temos um frontal, uma área frontal, né? Que é a frente do tipo de relevo, e
como é que se diz? Uma superfície chamada de reverso, que fica inclinado numa descida, que fica descida, né? Deixa eu botar para outra aqui, né? Que fica na descida, tipo inclinação, certo? E que abaixo nós temos outros tipos de relevo, outros tipos de forma de relevo, né? Que no caso aí são mares de morros, são pequenos mares de morros, né? Pequenos relevos, né? Com altitude não tão alta, Então, relevo cuestiforme é relevo de cuestas, né? No caso, é esse tipo de relevo. Então, a alternativa, essa figura, essa informação da letra, da figura número 1, tá ok, né? Aí a gente faz o quê? Nós fazemos o quê? Onde tiver cuestiforme, a gente elimina as outras. O que é que está falando de questiforme? A letra A e a letra C. É a letra C, não é isso? Então, vamos ver se a figura número 2 está falando correto. Né? Vamos ver. Deixa eu ver o que é que está falando na figura número... Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. Essa figura número 2, eu já coloquei aqui para vocês, né? É um tabuleiro, tipo uma mesa mesmo, certo? Tipo uma mesa, como eu desenhei lá para vocês. Certo? Então, é tipo, realmente, uma mesa, certo? Então, é tipo um tabuleiro, ok? É uma superfície. De um lado, um tabuleiro de um lado e um tabuleiro do outro, certo? Então, você já fica... Aí já é um tabuleiro, né? Então, a gente já elimina a outra, né? Já elimina a outra. Mas vamos analisar o restante da questão. Já sabemos que é a letra A, ok? A figura número 3. A figura número 3 está se referindo a quê? Quando houve essa transformação tectônica aí, né? Existem dois tipos de movimentação, né? A de falha, o falhamento, e a de dobras, né? Então, aí no caso, esse movimento aqui, aqui é uma dobra, certo? Essa imagem aqui é de dobra, certo? Isso aqui é de dobra. Certo? Então, vocês já fiquem cientes de que essa figura 3 é um relevo formado por dobramento, certo? E a figura número 4, a figura número 4, essa aí eu era proteído pela última, né? Porque a última que está mais nítida, está muito mais clara para vocês. Essa daqui é o quê? É uma falha, é um relevo falhado. Se esse aqui é um relevo dobrado, que ele foi dobrado, né? Houve aqui a quebra, mas isso aqui só quebrou porque dobrou. Certo, gente? Isso aqui houve a quebra. O que é a dobra? A dobra é quando você dobra um papel, pega um papel e movimenta ele. Ali você não tem como quebrar não tem como quebrar o papel. Você dobra o papel. Agora, se você pega uma caneta e tenta dobrar a caneta, você não vai dobrar a caneta, você vai quebrar a caneta. Então, o que eu fiz com o papel foi dobramento. O que eu fiz com a caneta foi falha. Certo, gente? Então, a última é falhamento, ok? Então, a última, falhamento, a letra A, certo? As outras, vocês assistam esse áudio, né? Esse áudio-vídeo aí, né? E tentem responder as outras questões que é de verdadeiro ou falso, certo? Então, valeu, gente. Me desculpa aí pelo atraso, né? Mas as condições não favoreceram, né? Terça-feira foi feriado, não queria
não queria atrapalhar o feriado de vocês. Vontade não me faltou, mas eu não queria, vontade não me faltou de mandar essa gravação, de fazer isso na terça-feira, né? Mas as condições não favoreceram, né? Porque eu não queria atrapalhar o feriado de vocês. E queda de energia e tantas coisinhas mais, aí acabou, né? E também a gente tem afazeres também, né? Questões pessoais para serem resolvidas. E a gente vai adiantando, né? Mas dá tempo. Hoje dá tempo suficiente para vocês responderem isso, viu, gente? Obrigado. E assistam direitinho a esse vídeo, viu? A esse vídeo. Valeu, gente. Obrigado. E até mais.